dar continuidade ao nosso estudo de tempos difíceis. Esse é o estudo número 8, baseado no livro de Apocalipse. Hoje vamos estar estudando sobre o capítulo 10 de Apocalipse, o ministério profético do fim dos tempos. Amém. Então, abra sua Bíblia, se você já estiver perto, é Apocalipse 10, de 1 ao Apocalipse 11. Essa é uma sessão parentética, que vem logo depois da descrição da crise mundial proveniente do juízo das trombetas em Apocalipse 8. Então vamos lá, Deus vendo, que o pecado estava volumando, na era do anticristo, como está em Apocalipse 9, ele assegura que irá providenciar poder e direção profética a todos quantos clamam a ele. Os eventos descritos nessa sessão cobrem os últimos 3 anos e meio. Então, só para ter uma revisãozinha aqui, nós falamos no início dos estudos que o Apocalipse é dividido por 5 sessões cronológicas que envolvem selo, trombeta, taça, e nos relata o que acontece, a sessão cronológica nos relata o que acontece com o império do anticristo. E também por 5 sessões parentéticas que nos relatam o que acontecerá com o povo de Deus. Então, as sessões parentéticas, elas descrevem principalmente o ataque de Satanás contra a igreja e então, nesse capítulo 10, a intervenção de Deus para ajudá-la com poder, proteção, direção, etc. Então, nesse aspecto, nós podemos responder as 2 perguntas, Por que que Deus, os juízos dele são tão severos, Como pode um Deus de amor, ser tão violento? E o segundo, que a igreja, o que vai acontecer com a igreja? Ou em outras palavras, se haverá segurança no favor de Deus, seremos ungidos para resistir o engano e suportar a tribulação. Bom, em Apocalipse 10, 11, João nos assegurou que Deus irá liberar direção profética e grande poder do Espírito sem precedentes. Joel fala sobre isso, ele profetizou sobre um mover profético dinâmico do Espírito Santo no fim dos tempos. Em Joel 2, 28 a 32, você pode encontrar esse texto. E esse derramamento do Espírito se manifestará de diversas formas em nível internacional, nacional e regional. Nós vamos ver gente aí vindo para Jesus e profetizando e tendo visões. Efésios 4:11 fala isso, Apocalipse 11, vários outros textos eu posso te dar depois. Bom, conforme Apocalipse 10, Deus prometeu levantar mensageiros proféticos, eles são chamados de precursores, que irão dar entendimento às pessoas a fim de que estas evitem o engano. E uma passagem muito importante que você tem que ter em mente é que muitos sinais falsos também vão acontecer, como o de Apocalipse 13, 13, 16, 14, 2 Tessalonicenses 2, 8 a 9 fala sobre isso também. Mateus 24, 24 diz que porque surgirão falsos cristos e falsos mestres operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Porque haverá também eleitos na tribulação, que são aqueles que vão se arrependendo e aceitando a Jesus durante a perseguição. Amém? E o foco do Apocalipse 11 são as 2 testemunhas que irão pregar e profetizar com grande poder e irão liberar os juízos de Deus sobre o sistema do anticristo durante então esses últimos 3 anos e meio, chamada Grande Tribulação. E será então uma hora gloriosa para a igreja, porque haverá manifestações proféticos, de milagres, de sinais muito grandes, como a igreja nunca viu. E nós vamos ver povos de todas as nações, raças, línguas, tendo visões, visitações angelicais, como Joel 2, 28 fala: derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, será um mover tremendo. Bom, vamos então ver o que a glória do anjo, o que foi falado sobre a unção do precursor. Diz a palavra de Deus em Apocalipse 10, 1. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris em cima de sua cabeça, o rosto é como o sol, as pernas como coluna de fogo, tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar, esquerdo sobre a terra.
bradou em alta voz como ruge o leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Então, a autoridade desse anjo, ela figura profeticamente aspectos da glória liberada sobre os mensageiros de Deus, que terão, né, a aliança de Deus, que é o símbolo do arco-íris sobre eles, a unção, a autoridade como a de um leão para ministrar, e vão vir gente de todas as nações, pé no mar, pé na terra, e nós vamos ver que ali está dizendo, né, que o anjo, quando ele estava ainda falando, no fim desse tempo que ele estava falando, falaram os 7 trovões. E quando João ia começar a escrever o que os trovões falavam, ele ouviu uma voz do céu dizendo: guarda em segredo, sela as coisas que os 7 trovões falaram e não as escreva. Apocalipse 10, de 2 a 4. Então, esse pequeno livro, ele não é o mesmo livro que Jesus toma da mão direita do Pai em Apocalipse 5, 7, mas contém apenas parte da informação profética contida no livro do Pai. Então, um livro aberto, a gente sabe que representa a possibilidade, né, da gente lê-lo. Ele não está fechado, não está selado como estava o livro que Jesus tomou da mão do Pai com os seus 7 selos. Então, o anjo provavelmente leu o seu conteúdo para liberar a voz dos 7 trovões, mas João compreendeu a mensagem, né, essas 7 mensagens proféticas, mas foi-lhe dito para selá-las até o fim do tempo. Então, talvez esse mesmo livro tenha a mesma informação profética que Daniel recebeu em Daniel 10, 11. Inclusive, é um texto paralelo de Apocalipse 10, 13 com Daniel 10, 11, né? Até similares os capítulos, o qual Daniel selou informações proféticas similares junto a um anjo de glória similar, que faz um juramento similar e que tem relação com o mesmo período de 3 anos e meio. Pode ler isso em Daniel 12, de 4 a 10. Daniel encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. E no final ele pergunta: e quando se cumprirão estas maravilhas? E o anjo levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria depois de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, que a gente entende como 3 anos e meio. E quando se acabar a destruição do poder, a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas cumprirão. E ele respondeu para Daniel: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. E o que ele fala aqui, o anjo, depois, no final desse texto? Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá. Mas os sábios, que são quem? Os mensageiros, entenderão. Então, gente, para que haverá ainda uma purificação. Nós sabemos que na tribulação ainda haverão aqueles que vão ser purificados, que vão ser embranquecidos por causa das lutas da tribulação. Ainda haverá salvação durante a tribulação. Então, qual é a mensagem escatológica desses 7 trovões? Né? No texto de Apocalipse 10, João vê o anjo, né, com um pé na terra, um pé no mar, e o anjo jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então, o anjo jurou pela pessoa de Deus, pela soberania de Deus, né? Ele levantou a mão dele ao céu. Deus manifestará o seu poder e a sua soberania. E outra coisa, não haverá mais demora. Quando for a 7ª trombeta, significa que o tempo esgotou. A misericórdia e a paciência de Deus chegou ao fim para os rebeldes. Cumprir-se-á, então, o mistério de Deus. Jesus governará a terra em parceria com o seu povo. E Daniel fala sobre isso no capítulo 7, versículos 13 a 27. Bom,
nós vamos então ver a preparação, né, desses mensageiros do fim do tempo. A voz que João ouviu, vinda do céu, estava de novo falando com João, dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o monte, sobre o mar e sobre a terra. Fui, né, João fala, fui, pois ao anjo, dizendo-lhe que me desse do livrinho. Ele então me falou, toma-o, e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Apocalipse 10 fala isso. Bom, tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Como, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Versículos de 8 a 11. Bom, a ação de João ao comer o livro é um protótipo, né, dos mensageiros do fim dos tempos. Se você for em Ezequiel, por exemplo, ele também comeu o livro, em Ezequiel 2:10 e 3:3. O princípio que está sendo ensinado aqui é que o tempo necessário para digerir a revelação é o tempo necessário para digerir a revelação de Deus sobre o fim do tempo. Quando o Senhor falou para Ezequiel, filho do homem, come o que achares, come o livro, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo e me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. E disse-me mais ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhes as minhas palavras. Ezequiel 3, de 1 a 4. Queridos, ali nós estamos vendo o seguinte, Ezequiel, assim como também João, foram enviados a pregar o evangelho. João, na verdade, recebeu até uma palavra profética do anjo, dizendo que ele ia deixar aquela ilha, ia voltar para a civilização, porque era necessário ainda, ele ainda tinha a missão de pregar aquilo que ele viu e ouviu, com exceção, né, daquilo que o Senhor mandou selar. Assim como também Ezequiel teve que comer da palavra para pregar a casa rebelde de Israel. O que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer que o Senhor está chamando profetas no sentido de evangelistas, pessoas que comem, que se alimentam da palavra de Deus, que enchem o coração da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é doce como mel mesmo. Quando você come, você encontra paz, resposta de Deus, refrigério. Porém, quando você tem que passar essa palavra para frente, ela é pesada. Por isso que fala que ela é amarga. Então, ambos, Daniel e João, receberam uma revelação, né? Eles receberam uma revelação não muito convencional. Porque desde a mocidade deles, da juventude até a velhice, eles recebiam visita do anjo. Mas nós recebemos a palavra do Espírito Santo de Deus, que nós seremos testemunhas. Jesus falou isso, vocês serão testemunhas minhas em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Deus e o Espírito Santo está falando com a igreja nessas últimas horas que nós precisamos nos alimentar da palavra dele, entender a palavra dele, viver a palavra dele, encharcar nossas entranhas da palavra dele, para que essa palavra seja viva dentro de nós e ao falar as pessoas venham receber essa profecia que vai sair das nossas bocas. Daniel, queridos, é um modelo, né, um estilo de vida que nós precisamos ter, que é de jejum, oração, estudo da palavra. Né? Um rei, ele pode ser ungido em apenas um dia, porém leva uma vida inteira para gerar um libertador. E nós precisamos estar prontos. Então essa palavra é doce, porque ela é uma mensagem de vitória, salvação, justiça, que traz libertação ao mundo oprimido. E é amargo, porque é uma palavra de juízo mundial, certo? E é através dos mensageiros que o Senhor está levantando nesses últimos tempos. Então, importa que profetizes, foi o que o Senhor falou a Jeremias. Deus irá liberar os seus propósitos na plenitude somente quando o seu povo profetizar. Então, precisa que você se posicione e encha-se da palavra de Deus.
para profetizar, para declarar e também para ser um intercessor, para glorificar a Deus e com seu clamor trazer a plenitude dos propósitos de Deus à terra. Por isso o Senhor Jesus falou que ele só viria depois que o mundo inteiro tivesse a oportunidade de o ouvir falar da salvação, fosse evangelizado, e nós somos esse canal, nós precisamos estar abertos para declarar este canal às pessoas, e assim o tempo de Deus vir logo, né? Maranata, vem Senhor Jesus. Bom, existe também uma atividade no Templo de Jerusalém que foi colocado aqui nesse capítulo, que o Senhor, Deus, ou através da voz do anjo, manda com que João pegue uma vara e sai medindo o santuário de Deus e o altar e todos aqueles que adoram, né? Mas deixa a parte do átrio exterior sem medir, porque é a parte onde ficam os gentios. Então vamos entender aí essa palavra, porque nós sabemos que o templo será reconstruído, né, durante esse período dos 7 anos, mas durante a tribulação, né, será reconstruído pelos judeus e depois será profanado pelo anticristo, como Mateus 24:15 fala, Marcos 13 fala, 2 Tessalonicenses, Daniel, tem muitos textos. Este templo é referido nas escrituras como templo de Deus, como está em 2 Tessalonicenses 2, de 3 a 4. Mas não é o mesmo templo que o templo do milênio, que será construído por Jesus, e está em Ezequiel 37, Jeremias 33, Malaquias 4, muitos versos, posso te passar depois. Medir significa avaliar cuidadosamente. Devemos medir cuidadosamente, ponderar nas diferentes questões relacionadas às atividades dos judeus tementes a Deus no templo. Porque tem muita gente sincera de coração, né? Que vai estar ali servindo a Deus. Então, é óbvio que nem todos que estão ali servindo ao Senhor no templo são salvos, porque é necessário que a pessoa aceite ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas é necessário que tenhamos discernimento espiritual para não julgarmos nem quem está trabalhando, nem quem está. E com a função, né, também dos 144 mil é trazer a profecia para essas pessoas. Então nós não podemos relegar essas atividades do templo como inúteis, né? Achar isso aí é tudo bobagem porque é do Velho Testamento. Como também não podemos achar que é agora eles estão todos sendo salvos. Mas haverá, claro, uma continuidade entre as atividades do templo com a salvação de quase todo Israel, porque essa é a vontade de Deus, né? Que Israel seja salvo, e para isso os 144 estarão ali trabalhando. Os judeus tementes a Deus ainda não salvos, eles fazem paralelo com os gentios tementes a Deus no livro de Atos, e a tentação, né, que a gente como igreja, né, tem, infelizmente, é de criticar prontamente, né? Achar que isso aí é bobagem porque o Senhor não habita em templos feitos com a mão do homem. Porém, por isso que o anjo manda que João medisse, fizesse a medida de cada pessoa que estava ali, do altar, do templo, né? E deixasse a parte de fora, que é o átrio, porque aquela é a parte dos gentios que são os seguidores da besta. E por quê? Porque a palavra de Deus em Apocalipse 11, 2 fala que Jerusalém será pisada por 3 anos e meio. Então ele fala assim nesse versículo 2, mas deixa a parte do átrio exterior do santuário e não meças, porque foi dado ela aos gentios por esses 42 meses que eles pisarão a cidade santa, a grande cidade, né? Apocalipse 11, 2. Então os eventos em Apocalipse 11, de 1 a 2, ocorrerão poucos anos antes de Jerusalém ser realmente, começar a sofrer e começar a ser pisada severamente conforme
visto em Apocalipse 11, 2. Jesus profetizou que no fim dos tempos Jerusalém seria cercada e sitiada de forma similar ao cumprimento parcial dessa profecia, o que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, né? Ele fala em Mateus 24, 20, mas quando vir de Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a sua desolação. Os que estiverem na Judéia que fujam para os montes, e esses serão dias de vingança, né? E cairão ao fio da espada, e as nações todas vão se voltar contra Jerusalém, eles serão levados cativos até que o tempo dos gentios se completem. Então, pisarão a cidade significa ser, simbolicamente, de ser conquistado. E ser esmagado e pisoteado significa destruído. Então, como está em Isaías 16:10 falando que as uvas são pisadas, Isaías estava se referindo à total derrota de Jerusalém para o governo do anticristo e o seu império. E está em Zacarias 12:3 também, que fala: eis que vem dias do Senhor, porque ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, a cidade será tomada, e metade da cidade sairá para o cativeiro, está em Zacarias 14. Então foi dado aos gentios os exércitos romanos que destruíram Jerusalém no ano 70. E também tem mais, em 637 depois de Cristo, os árabes, sob a liderança de Omar, conquistaram Jerusalém e construíram o Domo da Rocha, ou a Mesquita de Omar, como foi construída como a gente vê naquele cartão postal, né, de Jerusalém. Ali ela foi construída no mesmo local do templo, permanecendo até os dias de hoje. Então esse é um lugar sagrado de adoração para os muçulmanos. E Jerusalém é chamada da cidade santa porque foi a única cidade que o Senhor pôs o seu nome e a sua glória. É a cidade onde Jesus foi crucificado e ressurgiu, e também é onde ele reinará, né, quando ele voltar. Então Jerusalém é uma cidade muito importante e é por isso que ela é tão perseguida assim. E quando fala então do tempo dos gentios, ou plenitude dos gentios, o tempo dos gentios está relacionado com o domínio de Jerusalém pelo poder gentílico, que está em Lucas 21, de 20 a 24. Começou quando Nabucodonosor conquistou Jerusalém em 587 a.C., e o término desse tempo será na segunda vinda de Jesus. Paulo falou sobre a plenitude dos gentios, que significa a plenitude da sua salvação, em Romanos 11, 25. 42 semanas é o mesmo período de tempo de 3 anos e meio, e o mesmo que os 1260 dias de Apocalipse 11, 3, 12, 6. O tempos e metade de um tempo de Apocalipse 12, 4, Daniel 7, 25, e os 42 meses de Apocalipse 13, 5. Então não há motivo para interpretar esses números como simbólicos. São 3 versículos e 4 frases distintas que descrevem os mesmos últimos 3 anos e meio que procedem à volta de Jesus. Né? A diferente terminologia, ela na verdade foi usada para que o seu significado ficasse claro e evidente e de forma precisa, para que ninguém relegasse esse período de tempo, que é exatamente profético, significativo, né? E não uma simples simbologia. Vamos falar um pouco agora das 2 testemunhas de Apocalipse 11. A palavra de Deus em Apocalipse 11, versículo 3, diz: darei poder às minhas 2 testemunhas, profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos, e se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Essas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias de sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Aqui diz que as 2 testemunhas serão profetas que irão operar como mensageiros
proféticos numa escala global e que confrontarão o anticristo. E o mover de adoração dará suporte significativo a essas duas testemunhas e a intercessão profética. Então vemos aqui, queridos, que essas duas testemunhas também terão o suporte dos 144 mil que irão liberar os juízos escatológicos através de decretos proféticos, exatamente de forma assim similar, né? Vou dizer exatamente, mas é de forma similar à que Moisés fez. Só uma nota aqui de rodapé: o anticristo e o falso profeta, eles fazem um paralelo aos mágicos do Egito. As pragas do Egito, que você encontra em Êxodo 7:12, são protótipo dos juízos escatológicos liberados mediante intercessão, que está em Apocalipse 8:9 e também 16. E o confronto entre Moisés e Faraó, usando as 10 pragas, nos dá um insight, uma ideia do confronto entre a igreja e o anticristo no fim dos tempos. Então, as maravilhas feitas por Elias e Moisés e o trabalho de equipe também, né, conjunto de Moisés e Arão, serão repetidas nas maravilhas que as duas testemunhas farão. Os profetas do Antigo Testamento, eles acreditavam que as maravilhas do Egito novamente iriam acontecer nos fins dos tempos. Você pode checar isso em Miqueias 7:15, Isaías 10:22-25, Isaías 11, Isaías 30, Jeremias 16, Ezequiel 38. As duas testemunhas, elas provavelmente providenciarão sobrenaturalmente comida no deserto, assim como Moisés e Elias fizeram. Porque Apocalipse 12, de 13 a 17, fala que haverá comida providenciada sobrenaturalmente no deserto. Eles irão liberar fogo através das palavras de suas bocas. Apocalipse 11, 5. Elias clamou que o fogo descesse do céu sobre o rei Acasias quando este veio ao seu encontro, em 2 Reis 1, de 10 a 11. O falso profeta também clamará para que o fogo desça do céu. Provérbios 13:13. Ele também fará grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. Por isso precisamos ter discernimento. As duas testemunhas serão mortas, porém ressuscitarão na presença de todas as nações. O versículo 7 fala: e quando acabarem o seu testemunho, a besta, o anticristo, que sobe do abismo, lhes fará guerra e as vencerá e as matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade de Jerusalém. A gente fala Jerusalém porque a grande cidade diz que foi onde o nosso Senhor foi crucificado, né? Então nós cremos que é Jerusalém. E homens de vários povos e tribos, línguas e nações verão o corpo morto por 3 dias e meio e não permitirão que seu corpo morto seja posto em sepulcros. E como é isso? Internet, queridos, televisão, jornal, vai ter câmeras lá filmando. E os que habitam na terra se regozijarão, se alegrarão, mandarão presentes uns para os outros, porque esses 2 profetas tinham atormentado eles tanto, agora eles estão mortos. E depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus entra neles e puseram-se sobre os pés e cai grande temor sobre os que viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: suba já para cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória a Deus do céu. Apocalipse 11, de 7 a 13. Amém. Não, só de pensar já fico super emocionada, né, de ler esses textos. Não creio que a gente estará aqui, mas haverá muita emoção nesse evento, né, das duas testemunhas. Queridos, em nome de Jesus, que esse texto, esse estudo fale ao coração de vocês, que vocês impregnem mesmo a vida de vocês com a palavra de Deus. Deixe a palavra criar raízes dentro de você, seja um profeta dessas últimas horas, pregue a palavra, o evangelho. E na próxima semana estamos juntos de novo com mais de Apocalipse e te vejo lá. Tchau, tchau.